Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem na paz do Senhor Jesus. Comigo também está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Bom, pessoal, o assunto de hoje é como era a minha vida antes de tudo isso ter acontecido comigo. Pessoal, a minha vida era normal. Apesar de quando eu era criança eu ter tido assim uma saúde um pouco frágil, assim, eu tive quebraduras com facilidade, eu ficava doentinha assim com facilidade, eu tinha sangramentos no meu nariz, assim, um pouco preocupantes, mas depois que eu cresci, eu fiquei normal, tive uma saúde normal, tinha uma vida normal. Eu saía bastante, eu era adolescente, né? Eu saía bastante, eu gostava de sair bastante. Eu tinha uma vida como qualquer outra pessoa normal e jovem gosta de ter, de sair, de se divertir, de curtir. Porém, né, eu não usava muito o meu tempo para fazer coisas assim que fizessem bem para minha saúde. Muito pelo contrário, né? Como eu já contei nos outros vídeos, eu já tive vícios e isso foi acabando assim com o meu eu, até mesmo com a minha saúde. Então, pessoal, eu tinha mesmo uma vida normal, uma vida tranquila, eu saía, eu fazia os afazeres de casas normalmente, eu trabalhava numa boa, eu fazia o que qualquer ser humano normal fazia, mas o que eu quero mesmo, qual que é o ponto em que eu quero trazer para vocês nesse vídeo? É que eu tinha saúde, eu tinha uma vida normal, eu saía, eu fazia tudo o que eu queria. Porém, o principal eu não tinha. E o que é esse principal que eu não tinha? É, acima de tudo, a presença de Deus, a intimidade com Ele, a constância em estar ali presente com Ele, em estar buscando a presença dEle, a sabedoria que eu tenho hoje e que eu busco ter todos os dias, a maturidade, o discernimento, tudo são coisas assim que eu vou falar. Heloíse, você tem maturidade 100%, você tem sabedoria 100%, você tem constância 100%, você tem discernimento 100%? Não, pessoal, eu não sou perfeita. Porém, eu procuro todos os dias a melhorar nessas coisas. Eu procuro todos os dias a buscar ali ter constância, a buscar ter mais maturidade, a buscar ter mais sabedoria, ter mais intimidade com Deus todos os dias. Eu não vim aqui te ensinar e dizer que eu sou perfeita. Eu estou aqui trazendo o relato da história da minha vida, de toda a minha trajetória e o que eu faço para lidar com a minha vida, ou o que eu fiz para lidar, o que eu estou fazendo para lidar com todas essas coisas. E o que eu estou fazendo para lidar é isso, é a constância, é sabedoria, é buscar estar na presença de Deus. Vocês podem perceber que se vocês assistir todos os meus vídeos, são diferentes assuntos com pontos assim, vamos colocar iguais e todos a fonte da, vamos se dizer assim, para cura, para conseguir lidar, passar por essa situação, conseguir viver aquilo ali, a fonte é a mesma, porque a fonte é o nosso Deus, é o nosso Pai, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso a gente consegue somente estando em Deus, somente estando ali buscando a presença dele.
E o mais importante que eu quero trazer aqui para vocês é: eu tinha tudo assim antes, vamos colocar. Eu tinha a saúde perfeita, eu podia fazer o que eu quisesse, assim, vamos se dizer que eu podia sair e andar assim a distância que eu quisesse, que eu tinha a mobilidade das minhas pernas normais. Eu trabalhava, eu podia correr, eu podia fazer os afazeres de casas assim sem lidar com as impossibilidades que hoje eu lido. Porém, vocês podem até achar estranho o que eu vou falar agora, porém, eu sou muito mais feliz hoje, vivendo com todas as impossibilidades, com tudo isso que eu tive que passar, com todo o meu processo que eu tive que suportar. Eu sou muito mais feliz hoje dessa forma do que eu era antes, quando eu tinha a saúde perfeita, quando eu fazia tudo, quando eu tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus, que era o mais importante. Então eu sou muito mais feliz hoje do que eu era antes. E por que eu sou mais feliz hoje? Às vezes eu falo isso para as pessoas e elas ficam chocadas quando eu falo isso. Eu sou muito mais feliz hoje porque tudo que eu passei foi com um propósito, me serviu com um propósito para amadurecer, me serviu com um propósito para afastar as coisas ruins que não eram para estar na minha vida, tipo como coisas, como pessoas, me afastar de vícios, como eu fui liberta de vícios, como me afastou de vícios, como me afastou de hábitos ruins, como me afastou de lugares ruins, de presenças ruins, me afastou de tudo de ruim e trouxe para minha vida, apesar de todo o sofrimento que eu tive, trouxe para minha vida muitas coisas boas, trouxe para minha vida muito aprendizado, muito crescimento, muita sabedoria, muita força, muito discernimento, crescimento espiritual, me trouxe crescimento mental, me trouxe autocontrole, me trouxe muita sabedoria pessoal, sabe? Eu posso dizer que eu precisava ter vivido isso. Eu precisava ter passado por tudo isso para mim chegar aqui, para mim estar aqui hoje, para mim estar aqui falando isso com vocês, para mim poder contar o meu testemunho, para eu poder ter todas essas coisas que eu acabei de dizer para vocês, para eu poder crescer de dentro para fora, para eu poder despertar o meu eu verdadeiro, né, que tinha dentro de mim, mas que era adormecido, para eu poder estar na presença do Senhor, que é o mais importante de tudo, para Ele estar na minha vida acima de todas as coisas. Então foi preciso eu ter passado por todos esses processos. Foi doloroso os processos? Foi doloroso, foi muito sofrido, foi de choro, foi de tristeza, foi de dor, foi de angústia, foi de momentos que eu me sentia derrotada, foi de momentos que eu sentia que o mundo tinha acabado, que eu não ia conseguir, foi de momentos que eu pedi para morrer sim, porque eu já pedi para morrer sim quando eu estava em cima da cama, eu não vou mentir, foi de momento que eu não aguentava mais de tanta angústia, que eu não aguentava mais ficar em cima de uma cama, que eu não aguentava mais depender de ninguém. Só que uma coisa, pessoal, que eu não fiz em todo esse momento, além de eu ter pedido para Deus me levar porque eu não aguentava mais de dor, foi blasfemar contra Deus, foi xingar, brigar com Ele.
eu não fiz isso. Eu sempre dizia que eu ia conseguir passar por aquilo, que eu ia conseguir suportar, que tudo aquilo era só um processo, que tudo aquilo ia passar, apesar de muitos momentos ruins, muitas fases ali difíceis. Tinha momentos sim que eu estava ali sorrindo, que eu estava ali com a esperança, com a chama acesa. Eu sempre tive muita fé, apesar de todas as coisas erradas que eu já fiz nessa vida. Todos nós somos pecadores, porém eu sempre tive muita fé em Deus, eu sempre acreditei muito nele, sempre acreditei que tudo que acontece de ruim na nossa vida também tem um propósito, também é para melhorar o nosso ser, também é para melhorar o nosso eu aqui para dentro. E hoje, mais do que nunca, eu acredito que tudo que eu passei teve um propósito, tudo que eu passei foi necessário. E para ser sincera, pessoal, hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria o que eu sou hoje. Eu não estaria hoje aqui falando para vocês de tudo isso, convicta de que existe um Deus maravilhoso, existe um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode nos libertar, um Deus que pode nos curar, um Deus que pode nos livrar de tudo, um Deus que resolve todos os nossos problemas, um Deus que prospera a nossa vida, um Deus que dá escape, um Deus que traz sabedoria, um Deus que cura, que restaura, que ressuscita, que revigora, um Deus que transforma, um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de todas as coisas, um Deus excelente. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não poderia trazer esses assuntos com autoridades para vocês. Então foi necessário sim tudo que eu passei. Apesar de tudo, foi bom. Foi bom porque foi bom por todas essas coisas que me trouxe, toda a experiência, me trouxe maturidade, me trouxe sabedoria, me trouxe crescimento, não só na vida, mas espiritual, que é o mais importante, pessoal. O crescimento espiritual é muito bom, gente, é muito importante para nossa vida, porque a gente crescendo espiritualmente, você crescendo espiritualmente, automaticamente você cresce fisicamente na sua vida, sim, entende? Você cresce em outras coisas, você buscando a Deus, Ele já te retorna ali na mudança da sua vida, na mudança da sua casa, na mudança com a sua família, na sua vida financeira, nas coisas que você não crescia, nas coisas que você não prosperava, nas coisas que não ia para frente, você colocando a Deus ali primeiramente na frente de todas as coisas, automaticamente a sua vida começa a dar certo, né, pessoal? Então essa é a importância de buscar a Deus primeiramente, né, de você ter as primícias com Ele, como eu falo em todos os meus vídeos, e a importância de você buscar ali o crescimento da sua vida espiritual. Então é isso, pessoal, é o que eu tenho a dizer para vocês hoje, que com toda a saúde que eu tinha, com tudo que eu fazia antes, eu não era feliz igual eu sou feliz hoje. Hoje eu sou feliz de verdade, hoje eu sou completa de verdade. Hoje eu me sinto curada, restaurada, renovada, revigorada, reavivada, pronta para viver coisas novas, pronta para viver o extraordinário de Deus, pronta para viver tudo aquilo que Ele quiser que eu viva, pronta para viver somente o que Ele quiser que eu viva, pronta para viver todos os direcionamentos dEle e viver assim, debaixo de Sua palavra, viver... É isso, como Ele quer que eu viva, debaixo da Sua palavra, viver certo, viver digna de
que somos para viver, porque nós somos todos filhos de Deus, somos todos herdeiros, basta somente a gente ter obediência, que o resto ele vai fazer na nossa vida, gente. Buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas ele vos acrescentarás. Então é isso, é só a gente, me fugiu da palavra, é só a gente ter obediência, obedecer a ele em todas as coisas, que ele faz a nossa vida dar um giro. E é esse o assunto que eu tenho para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe assim, meio por às vezes as palavras fugirem da minha cabeça, mas com o tempo, com a constância, como eu disse nesse vídeo, eu vou me acostumando, vou melhorando, porque primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E que vocês tenham uma boa tarde. Uma boa tarde para quem vai assistir à tarde, um bom dia para quem vai assistir amanhã no outro dia, uma boa noite para quem vai assistir só à noite. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam, deixem joinha e compartilhe esse vídeo com quem está precisando ouvir essa palavra, esse direcionamento. O porquê que eu peço sempre para curtir, para se inscrever e compartilhar. Para o canal poder levar o meu vídeo para outras pessoas, para que seja relevante, acho que é essa palavra, para que o canal veja que o conteúdo é relevante, para que possa levar esse conteúdo para as outras pessoas e que possa alcançar muitas outras vidas. E é isso, pessoais. Tchau para vocês, até o próximo vídeo.